Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje aqui no Congresso de Guitarristas eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha visão sobre esse tema que eu acho que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão importante para nós guitarristas e professores de guitarra, que é como que a gente faz para entender exatamente o que é música tonal e música modal em uma abordagem mais prática e ao mesmo tempo reflexiva sobre como todo o processo acontece. Essa dúvida começou a acontecer na minha cabeça quando eu percebi que a maioria dos alunos que me procuravam para fazer aula tinham sim uma grande dificuldade em compreender o que era música modal e música tonal. E o que eu percebo de uma forma geral é que o nosso approach para esse assunto ele é muito focado na questão dos shapes e de muita pouca reflexão, é muito resultado matemático, né, de mecânico aqui de você estar tocando e uma falta de reflexão sobre o que são os dois contextos, né, e como que a pessoa consegue extrair a sonoridade que ele precisa para de fato ter um resultado satisfatório nesse assunto. Então assim, na internet mesmo você tem várias pessoas falando desses assuntos, mas eu percebo que principalmente os professores de guitarra focam nessa questão que é os desenhos de escala e os shapes. Veja bem, os shapes são ótimos para você desenvolver a sua técnica, para você conhecer bem o braço, mas você não pode se limitar a eles, né? Eu acho que essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração. Muitos alunos vêm com todos os shapes decorados, e o que eu estou falando aqui não é necessariamente de alunos que tem assim, são iniciantes, estão começando. Eu estou falando de gente que já toca muito bem e que é profissional e que não consegue entender e fazer a diferenciação entre esses dois assuntos e esses temas. E isso é uma coisa que assim me preocupa bastante do ponto de vista didático, porque alguma coisa tem que estar de errado, né? Vamos concordar que se a maioria dos alunos não consegue compreender, né, não conseguem compreender esse tipo de raciocínio, alguma coisa na nossa abordagem está um pouco desequilibrada, né? E eu acho que é essa questão que é fundamental. Muita técnica, muito desenho e pouca reflexão. Bom, já falei bastante sobre isso, vamos agora começar a entender a diferenciação. Bom, primeiro aspecto histórico quando a gente fala é que a música modal ela começa, né, muito antes do tonalismo. O tonalismo ele só vai se formar no barroco, né? Na ideia ali da música tonal. O Bach é um grande expoente da música tonal e que já é um sistema muito mais desenvolvido do que o modalismo. Quando a gente pensa na música modal ainda, a gente fala de Idade Média, a gente fala de Renascimento, até períodos anteriores, né? Nós temos aí até os outros modos, né, que caíram no esquecimento, tipo o hipodórico e outras variações que de fato não interessam muito hoje para quem não é estudante de musicologia, né? Mas já existia ali uma raiz modal. E o mais importante da gente entender da música modal é que ela sempre vai estar focada na escala. Eu acho que isso é uma das coisas assim que o pessoal não consegue enxergar. Escala, eu não estou falando de desenho de escala, tá? Eu estou falando de notas que são de fato importantes ali para a gente ter a sonoridade acontecendo. Então, dentro da escala maior que a gente já conhece, a gente vai ter a inversão dela para gerar os modos. Como você sabe, o primeiro modo é o modo jônio, o segundo é o dórico, o terceiro é o frígio, o quarto é o lídio, o sol vai ser o mixolídio, o lá vai ser o eólio, o si vai ser o lócrio e o dó é só uma repetição da primeira nota. Mas vamos entender da onde vem a escala maior em primeiro momento. Quando você toca a nota dó, não estou falando do acorde, mas sim da nota dó mesmo, você está ouvindo vários outros sons sem saber. E esses sons a gente chama de série harmônica. Eles funcionam como uma mensagem subliminar do próprio som. E mais importante do que isso, eles guiaram a história da música. Se você pegar a série harmônica mesmo para você avaliar, até recomendo muito a leitura do livro do Schoenberg, da harmonia, você consegue ver que primeiro você tem os intervalos consonantes, que são aqueles que você tem ali na música medieval sendo explorados, começam a aparecer as primeiras terças que a gente tem ali no Renascimento, e depois disso a gente passa a ter o que a gente chama de sétima menor, que está no acorde de dominante e vai resolver a música tonal ali, né? Vai ser o primeiro indício da música tonal no barroco. Depois aparece a nona, que tem a ver com a música do romantismo, e depois as dissonâncias que estão lá no século XX. Isso pegando a série. Eu vou ver se eu coloco a série nesse vídeo aí para vocês avaliarem o que eu estou falando.
mas de uma certa forma, intuitivamente e inconscientemente, o ser humano ele evoluiu a música só buscando o que já estava dentro do próprio som. Resumidamente é isso. Então, quando a gente pensa basicamente em guitarra, a gente não leva em conta esses detalhes, né? E a gente fala que a escala maior é a escala que tem ali todos os sons sem acidentes, mas na verdade isso vem antes, né? Quando você pega o som original, você toca a nota Dó, você ouve uma repetição da oitava, a quinta, uma repetição da oitava de novo e a terça. Então você tem Dó, Mi e Sol, só fazendo isso daqui. Sabe quando você troca a corda do seu instrumento e você ouve aquele brilho, aquela coisa assim, que é até gostoso de você tocar? São os harmônicos agindo. Uma voz de uma pessoa que não fuma, que tem uma boa saúde vocal, ela é uma voz que tem mais brilho, diferentemente de quem usa drogas, fuma, que tem um som muito mais opaco, tá? Então, de uma forma geral, esses harmônicos eles estão dentro do próprio som. Você toca a nota Dó, como eu já falei, excluindo as oitavas, você ouve Dó, Mi e Sol. Só que um detalhe que eu ainda não mencionei é que os harmônicos também têm harmônicos. Então você pega a nota Sol, ela vai repetir todo esse processo, a gente vai ter Sol, Si e Ré. Lembrando que a quinta é o primeiro harmônico importante que aparece aqui na série. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, Sol, Si, Ré. Da mesma forma que a gente tem os harmônicos superiores, né, a gente tem harmônicos inferiores, assim como a gente fala dos números positivos e negativos. Então tenho Dó, Mi, Sol, Sol, Si, Ré. Descendo uma quinta, eu subi uma quinta originalmente, agora vou descer, apliquei a fórmula no Fá, né? Descendo uma quinta, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Lá, Dó. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Pode parecer um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você pegar essas notas e botar na ordem, você vai ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ou seja, você vai ter aí a escala maior acontecendo no braço do seu instrumento, com os sons que a gente chama de escala diatônica, tá? Sem nenhum acidente. Resumindo a história, a escala maior vem dentro do próprio som. E aí a inversão dessa escala ou o empilhamento dessa escala que vai gerar o campo harmônico é um outro processo, tá? Então, primeiro falando dos modos, a gente vai tocar essa escala do começo até o final e inverter as posições dela. Então, de Dó a Dó, eu vou tocar a ideia do primeiro modo, tá? Lembrando que eu estou querendo fazer uma abordagem que a gente não foque nos desenhos, tá? Eu estou querendo focar na sonoridade. Mas, em termos de visualização, eu acho que pode ajudar. Então, você tem de Dó a Dó, o primeiro modo, né? Que seria o jônio. Depois, as mesmas notas de Ré a Ré. Lembrando que eu só estou invertendo a ordem. Depois de Mi a Mi, o modo frígio. Depois de Fá a Fá, o modo lídio. Depois de Sol a Sol, o modo mixolídio. Depois de Lá a Lá, o modo eólio. E depois de Si a Si, o modo lóquio. Pronto, toquei os modos como todo mundo faz com os shapes. Tudo bem que as pessoas usam os shapes partindo da sexta corda, indo até a primeira corda. Mas esses shapes, na verdade, eles te ajudam, né, do ponto de vista técnico, para você treinar um padrão, treinar uma frase, e não de fato facilitam o seu fraseado e a sua eles ajudam o seu lado técnico, não ajudam o seu fraseado e principalmente não facilitam, né, notas de resolução para uma melodia ou algo do gênero, tá? Mas o shape pouco importa, porque a partir do momento que você sabe atingir a nota característica do modo, você extrai a sonoridade desse modo, independente do lugar do braço que você está. Veja bem, eu falei de uma escala, inverti essa escala e as notas características dessas inversões vão ser o que vão dar a sonoridade, tá, de cada modo. E isso é o que acontece na música modal. Se você pegar exemplos da Idade Média, exemplos do Renascentismo, você vai ver isso acontecendo na prática. E basicamente não é
que não vai ter acordes. Você tem acordes com tônica quinta, por exemplo. Você pegar, por exemplo, o Iron Maiden, que é uma banda de heavy metal, uma coisa, né, recente comparado aos exemplos que a gente está dando aqui, não está muito longe da música medieval. A diferença é que você tem uma voz super aguda, você tem uma bateria, as guitarras e tal, mas essencialmente, né, a composição são acordes de tônica e quinta que seguem um caminho comum na música modal e sem uma resolução muito forte. Tá? Então, basicamente, você tem, dentro dessa ideia aqui, vou dar alguns exemplos agora aplicando as notas características, o modo jônio. Eu acho que o modo jônio é um dos modos, assim, me perdoe a sinceridade, mas um dos mais sem graças, assim. Ele não tem uma sonoridade muito atraente, ele fica parecendo uma escala maior e por tabela fica meio sem sal, né? Aquela coisa meio... Você vai tocar, não importa a região do braço que você fizer isso, a sonoridade está acontecendo. Ainda, como eu te falei, é uma sonoridade um pouco sem sal. Então, eu nem avalio muito o modo jônio, porque eu acho que ele acaba se assemelhando muito à realidade do tonalismo e acaba tendo uma sonoridade muito mamão com açúcar, falando um português mais claro, assim. Eu acho que isso não é muito legal para a nossa abordagem aqui. Quando você chega no modo dórico, que é o segundo grau, você vai ter Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Esse Ré, Si é uma sexta maior, ele vai ser o único modo menor que tem uma sexta maior. Valorizando essa sexta, você vai trazer a sonoridade do modo dórico. Você tem que, obviamente, estar estudando, né? De repente um professor é um bom caminho para que ele te dê ferramentas para você conseguir visualizar essa aplicação e fazer a sonoridade do modo acontecer tocando. Não, aqui por enquanto é só a teoria. Então, uma ferramenta muito boa do modo dórico é a penta menor 6, porque ela é uma pentatônica que já carrega, né, a sexta maior. E basicamente, quando você faz uma base em que você tem um acorde que é menor 7, o modo dórico até aceitaria, né, a penta menor 7 normalmente. Que, como vocês sabem, a penta menor é aquela penta mais comum que todo mundo aprende. Mas quando eu penso aqui no Ré menor e aplico a sexta, olha a sonoridade do dórico. E aí, de fato, eu faço uma sonoridade acontecer, por mais que eu esteja tocando uma pentatônica, lembrando que é uma pentatônica que valoriza e desenvolve a sonoridade desse modo, ok? E aí, você pode passar por outras notas da escala sem problema nenhum, mas valorizando a sexta, né? É uma frase com sonoridade dórica. Dá para trazer diversos e diversos exemplos, né? Mais uma vez, o seu professor, ou se você estiver estudando de uma maneira autodidata, procure exemplos de sonoridade em licks, né? E em ideias dos artistas que você gosta. Na internet mesmo tem bastante coisa, mas se você não souber aplicar, a sonoridade não vai acontecer. Então, por isso é bom o auxílio de um professor para esclarecer essas questões. Então, eu estou aqui em Ré menor e aplico a sexta. Não importa a região do braço que eu toque. Se eu chegar aqui, a sexta, a sonoridade vai acontecer, principalmente se eu estiver tocando sobre um acorde menor. Então você tem que saber estimular esse ponto G, entre aspas, do modo, para que a sonoridade aconteça. O terceiro modo vai ser o frígio. E claro, uma coisa eu esqueci de falar. Nesse momento da música modal, você não vai ter resoluções que são realmente fortes, né? Você não vai ter resoluções como você tem no tonalismo. São poucos acordes que aparecem e daí basicamente você dá uma interpretação dórico, frígio para o acorde menor 7, por exemplo. Você escolhe o caminho que você quer. É só até aí que o raciocínio do campo harmônico é útil para os modos, para você saber em quais graus você pode tocar o dórico, o frígio, o eólio, o lídio e etc. Tá?
Mas voltando ao modo frígio, a gente tem ele aqui. E basicamente a segunda menor é a nota que vai trazer a sonoridade. Não importa onde eu toco, tá? Aqui sim eu estou ouvindo a cor do modo acontecer, né? Por exemplo, ó. Um detalhe importante é que o modo frígio você precisa evidenciar aí a segunda menor e basicamente é muito usado por bandas assim de thrash metal, né? Tipo Metallica, Exodus, que evidenciam bastante essa sonoridade da segunda menor um artifício que é legal de você usar é você transformar esse frígio, que é um modo menor com a terça menor, em um modo com a terça maior. A gente vai estar caindo lá no campo menor harmônico, né? Quem já tem um conhecimento prévio sabe do que eu estou falando, mas é muito comum a gente ver o frígio dessa forma, porque ele dá uma sonoridade muito mais interessante para ele, né? Uma sonoridade mais egípcia, né? Então eu faço... E eu gosto bastante dessa sonoridade. Indo para o modo lídio, que seria o próximo modo, a gente vai trabalhar com a quarta aumentada, tá? Então no caso aqui eu estou no Fá e vai ser a nota Si. Lembrando, não dá para falar desse assunto se você não tem um bom conhecimento de intervalos. O intervalo é a base de qualquer compreensão teórica da música, né? Então, se você está com dificuldade para entender esse vídeo ou de fato não está sabendo localizar essas notas no braço, peça ajuda para o seu professor ou revise esses assuntos caso você não tenha um professor, porque é de extrema importância. Então, o lídio a gente vai ter a quarta aumentada. No caso, na ideia a gente fez original seria no Fá. Eu vou fazer no Mi aqui, Mi lídio, né? Que seria a escala de Si maior. Apesar de eu não gostar nem um pouco desse raciocínio, porque faz a pessoa sempre ficar voltando para o campo harmônico e não é essa a ideia. É só para você localizar as notas no braço, né? Entender quais notas vão fazer parte. O Mi lídio, ele vai ter uma quarta aumentada aqui no acorde. Olha que interessante que fica, ó. E aí você vem com esse contexto na cabeça e toca. Muito comum, né? Steve Vai, Joe Satriani, né? São caras que usam bastante esse tipo de sonoridade. John Petrucci, Eduardo Danui, são guitarristas que exploram bastante a sonoridade do modo lídio e abusam dessa quarta aumentada. Então, você tem que procurar referências de artistas para essa sonoridade e ouvindo, essa sonoridade e entrando na sua cabeça. E quando você ouvir ela em algum lugar, né? Você ouvir um MP3 ou um CD que você acabou de comprar, você já percebe, putz, isso daqui é uma sonoridade XY, tá? O modo mixolídio, ele é o único maior, né, no quinto grau aqui, Sol, que vai ter uma sétima menor. Ele é o acorde, assim, quando a gente falar do sistema tonal aqui, mais importante do modo tonal, porque afinal de contas a gente vai ter um acorde menor, sétima menor, que possui ali algumas notas que direcionam para a tônica. Mas falando ainda do ponto de vista de modo, é a sonoridade, né, do baião, né? Que lá na menor melódica ele vai aparecer com a quarta aumentada. Tá? É essa sonoridade aqui, ó. E assim como o modo dórico, que a gente tinha uma pentatônica, né, a menor 6 para fazer a sonoridade dele acontecer, aqui a gente vai ter a penta de
Sol 7, né? Aquela pentatônica mixolídica, que automaticamente já valoriza essa sonoridade. O Eduardo Anui mesmo é um guitarrista que usa bastante isso, né? É uma sonoridade bem interessante. E aí, seguindo o raciocínio para o eólio, eu já dei o maior exemplo de todos, que é o Iron Maiden, né? São pouquíssimas músicas do Iron Maiden que fogem do eólio, uma ou outra, o Power Slave, por exemplo, que está no modo frígio. E basicamente ele se assemelha muito à escala de Lá menor, né? A gente vai formar o campo harmônico depois, falando de um assunto mais para frente. Mas basicamente a sexta menor aqui é uma característica, e você não pode ter aquele acorde de dominante que sai do quinto grau e resolve na tônica, né? Para a gente ter um contexto modal. Então basicamente essa escala, né, vai ter aqueles licks clássicos de rock, metal, né? Sonoridade meio Gary Moore também, né? Só que no caso, por exemplo, de Still Got the Blues, você tem lá o dominante, o quinto grau, fazendo uma preparação para resolver em Lá menor. Dentro de um contexto modal, uma harmonia possível seria Lá menor, Sol, Fá, Sol e a finalização em Lá menor. No tonalismo a gente já teria Lá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá e um Mi maior, que resolve no Lá. A gente já vai discutir o porquê disso daí, né? É bem comum no contexto menor para que haja resolução. O modo lóquio, muitas pessoas falam dele, né? Tentam improvisar com ele, mas ele não tem nenhuma sonoridade prática. Ele, na verdade, é uma ficção teórica, né? Como diria a minha grande professora de percepção da faculdade, Eni Parejo, em que basicamente você tem aqui um acorde que tem Si, Ré, Fá, Lá, né? Seria aí no clave harmônico de Dó. Então você tem Si, Ré, Fá, Lá, mas quando a gente toca a nota Si, seguindo aquela ordem lá da série harmônica que a gente ouviu, nós não temos, na verdade, né, em nenhum momento, uma quinta justa, né? Você não tem isso acontecendo. Isso quer dizer o quê? Que na verdade esse Si, Ré, Fá, Lá, ele é na verdade um Sol 7. Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Porque o Si, o Ré, o Fá e o Lá pertencem à série harmônica da nota Sol. É como se a gente estivesse tocando um acorde sem tônica. Tanto que é muito comum você tocar o acorde meio diminuto e o baixista mandar aqui o Sol, completando ali o dominante, né, para resolver. Então, ele dificilmente você vai tirar uma sonoridade de modo lóquio, né? Quando a gente pensa nele, o máximo que eu consigo imaginar de ter uma sonoridade característica é pegando um arpejo diminuto, né? No caso aqui é meio diminuto, né? O sétima menor, e tirando a sonoridade. Então, em termos de música modal, você sabendo essas características que eu falei e sabendo evidenciar essas notas no seu playing, na sua maneira de tocar, você vai extrair a sonoridade que você quer, independente da região do braço que você estiver. Lembrando que eu estou falando de um sistema que está focado numa escala e de um intervalo característico. Em 2, 3 notas aqui eu consigo caracterizar uma sonoridade modal, né? Por exemplo, já ficou na cara que é lídio. E aqui, ó, dórico, não tem para onde fugir, tá? Quando a gente pensa no sistema tonal, agora vamos tentar fazer o seguinte: apaga tudo que eu falei e pensa só no sistema tonal, para a gente não confundir os dois assuntos. Você pega a escala maior lá que eu falei e vem do próprio som e a gente começa a fazer um empilhamento de terças. Mas nessa escala maior, dentro do DNA dela, tem um negócio que é muito importante. Quando a gente toca essa escala, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, você quer automaticamente ouvir a próxima nota, que seria o dó. Si, dó. E da mesma forma que você tem essa sensível que sobe, né? A gente chama de sensível esse sétimo grau. Si, sol. Desculpa. Si, dó. Você tem a outra sensível que é Fá, mi, Fá, mi. E essas duas notas elas vão estar no acorde de dominante,
porque o acorde é formado por Sol, Si, Ré e Fá. Quem não conhece o assunto deve estar um pouco perdido no que eu falei agora, mas é pelo seguinte: quando você pega a escala de Dó, né, que você tem aqui, você tem Dó maior, sétima maior, porque você vai empilhar esse DNA original aí da escala maior. Então, Dó, Mi, Sol, Si, né? Dó maior, sétima maior. Você faz esse empilhamento, lembrando que Mi é terça de Dó, Sol é terça de Mi e Si é terça de Sol. O mesmo acontece aqui no Ré menor. Você vai ter Ré, Fá, Lá, Dó. Lembrando que a gente respeita o DNA da escala. Depois Mi, Sol, Si, Ré. Depois Fá, Lá, Dó, Mi. Depois Sol, Si, Ré, Fá. Lá menor 7 e Si meio diminuto. Esses são os acordes que, dentro do contexto arroz com feijão da coisa, a gente tem uma música tonal. Pode acontecer e deve acontecer de você encontrar músicas que fujam dessas regras, e às vezes por compositores que nem estudaram teoria musical. Você pega, por exemplo, Preaching the End of the World, do Chris Cornell. O Chris Cornell não tem formação em música, ele estudou academicamente só até a 7ª série, e é interessante como ele consegue, dentro daquela música ali, e foi feita na base do ouvido, ter uma sonoridade tonal com acordes que fogem dessa regra, tá? É um detalhe interessante para vocês procurarem aí, um exemplo popular de uma música tonal muito bem escrita. Mas basicamente o que vai caracterizar a música tonal é você pegar esses acordes, né? Você pegar aqui o Sol, Si, Ré, Fá e resolver no Dó. O Si que vai pro Dó e o Fá que desce pro Mi. Esse movimento que acontece, que de fato caracteriza a música tonal, né? O pessoal fala que é um trítono, né? Com a quarta aumentada, que se resolve, né? Gera uma tensão para uma resolução. Na verdade, tem mais a ver com o lance da nota tá pedindo para subir, né? Foi o que determinou o sistema tonal. E enquanto a música não aparece essa resolução, a gente de fato não tem uma característica tonal. Eu estava falando lá do Lá menor, porque no modo menor, se você não tem um quinto que é maior 7, você não vai resolver ele na tônica de uma maneira tonal. Você vai ficar com a sonoridade do modo eólio rolando para lá e para cá, tá? Então, basicamente, você pega uma harmonia super simples, você pega Let It Be dos Beatles, que é um Dó, um Sol, Lá menor e um Fá, e ela já tem uma cara tonal, porque a gente está seguindo acordes dentro de um contexto com determinadas funções e não focando num intervalo específico. O que interessa para mim é que a música tem essa resolução. Tem várias músicas que trazem isso e trabalham dessa forma, né? Então, por exemplo, você tem Imagine do John Lennon, em que antes de entrar no refrão, né, que ele faz Imagine all the people sharing for the world. Ó, ele tocou o Sol 7 e se ele fosse pro Dó, ele daria um ponto final na música dele. Mas ele não faz isso porque a música ainda não acabou, ele quer continuar o discurso. Então ele faz sharing for the world. You may say I'm a dreamer. E ele continua o discurso aqui, tá? Então, de uma forma geral, essa dominante ela tem que estar presente. E você pensa no sistema tonal como vários acordes que têm uma função. A gente fala de tônica, a gente fala de subdominante, de dominante, como 3 elementos básicos do tonalismo: tônica, repouso, descanso, subdominante, início de um movimento, e dominante, aquele que prepara para uma resolução. Você tem acordes com notas em comum que dividem funções parecidas, né? A harmonia popular dá outros nomes, né? Tipo supertônica, mediante, que não é muito a visão que eu estudei na faculdade, que é uma visão mais da harmonia tradicional, tá? Então, basicamente, resumindo toda a história, o que eu quero que as pessoas entendam com esse vídeo, você tem ali a música modal, que é um sistema muito mais básico, um sistema como se fosse o MS-DOS, né? Um sistema embrionário, em que um intervalo faz tudo acontecer e você não tem bruscas mudanças de acordes na música modal. Você pode sim pegar uma música que tem uma harmonia modal, como eu peguei a do John Lennon, e nesse Sol 7 eu dar uma característica modal, tocar um Sol com mix 4+, que é um modo lá do campo menor melódico. Mas isso eu estou trazendo uma característica modal
para uma ideia que é tonal. Isso é um raciocínio de improvisação mais avançado. Na característica normal da coisa, a gente está focado sempre na escala. Quando a gente pensa no tonalismo, na ideia do campo harmônico, da música de uma forma geral, é um sistema de acordes, e se eu pegar uma base em que eu tenho Sol, Ré7, Dó e Ré7, eu posso tocar todos aqueles shapes de modos que vai soar tudo igual, porque eu estou dentro de um sistema tonal, em que a resolução faz o papel dela para afirmar o Sol como tônica, né, e ponto de partida. Então, a repetição dessas escalas na região do braço não vai ser efetiva. Então, por isso que quando você improvisa nessa base e tenta dar uma sonoridade dórico, frígio ou qualquer coisa que você queira, não vai acontecer, porque você está dentro de um contexto tonal. Ou seja, se você não sabe identificar os contextos, você não consegue extrair a sonoridade. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse congresso, é uma iniciativa super legal. Gostaria também de agradecer a todo mundo que me acompanha. Você pode conhecer meu trabalho no meu canal do YouTube, que é youtube.com/rafaelneri, meu site que é rafaelneri.com, me seguir nas redes sociais. Lá no site tem todos os endereços para os meus perfis e etc. Espero que eu tenha ajudado vocês agora com essas informações. Um grande abraço e valeu!